Aleluia, meus irmãos. Que bom estar com vocês nesta manhã. Que o Espírito Santo esteja com cada um de nós. Vamos orar pedindo a direção de Deus sobre nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado celestial, entramos na Tua presença, pedindo a Tua bênção e a Tua direção. Nós sabemos que a vida não tem sido fácil. Isolamento, falta de dinheiro, problemas de saúde, luto, enfim, Senhor. Muitas coisas têm acontecido nesses últimos 2 anos. E somente o Senhor pode nos ajudar, Senhor, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, Senhor. Que cada um possa estar pegando nas suas mãos, Senhor, tendo somente olhar para Ti, Senhor. Mesmo que as tempestades sejam difíceis, mas que possamos estar confiantes em Ti, Senhor. Porque só o Senhor pode nos ajudar e pode nos livrar das situações que Satanás impõe a cada um de nós. Fique conosco, Senhor. Abençoe essa reunião, que tudo que for feito seja para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir o coro Eis-me Aqui. A Tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão
presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Sei na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. Meu Senhor, o teu chamado e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Sei na fraqueza do meu ser, manifestas teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti, preciso, Senhor. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti, Senhor. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Por isso eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua história: não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Esse é o tempo favorável de Deus sobre a tua vida. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículos do 8 ao 24. 1 Reis, capítulo 17, versículos do 8 ao 24. A leitura será feita na edição revista e corrigida. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai
a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cávacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Certamente havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias. Deus, porém, resolveu usar uma pobre viúva de Sarepta em Sidom para sustentar um dos maiores profetas hebreus, pois Deus faz acontecer com quem não pode acontecer. Tudo que o nosso Deus faz é bom e perfeito. Gênesis capítulo 1, versículos 13. Quando ele faz dar certo o que era para dar errado, não revela o seu apoio ao erro de ninguém, e sim o transbordar de sua graça e misericórdia, pois a história do povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, tem sido a história divina em meio aos erros humanos. Vamos ouvir o coro Ele pode, Cristo pode. E logo após, ouviremos a mensagem com a soldada Yara, onde poderemos refletir sobre os diferentes aspectos da vida em isolamento. Deus abençoe, um bom domingo a todos.
queridos, o texto que foi lido anteriormente conta a história de Elias, quando ele segue a ordem de Deus para se retirar em isolamento, para que se mantenha salvo. Mais tarde, Elias se junta à casa de uma viúva e seu filho, e juntos eles vivem isolados, superando os desafios da pobreza e da doença. Nós vamos refletir um pouquinho sobre os diferentes aspectos da vida em isolamento, ok? Ninguém nos tempos bíblicos teria entendido o conceito de um vírus. A ideia de que os vírus existem apenas começou a surgir no final do século XIX. Os vírus só foram vistos após o desenvolvimento do microscópio eletrônico na década de 1930. Certamente é verdade que as escrituras contêm a ideia de isolar as pessoas com sintomas de doença. Os capítulos 13 e 14 do livro de Levítico contêm instruções detalhadas para o isolamento de casos dos que as escrituras descrevem como a lepra. Uma parte importante dessas instruções é o discernimento sobre se a doença está ou não se espalhando. Mas mesmo assim, não há relatos de como a doença pode se espalhar. As palavras do relato bíblico não contêm nenhuma ideia de que possa ser devido à atividade de um agente infeccioso microscópico, como um vírus. Na melhor das hipóteses, descreve as etapas necessárias para isolar aqueles que sofrem de alguma doença. E na pior das hipóteses, implica imposição e potencialmente a estigmatização das pessoas isoladas. Mas existem outros exemplos de isolamento nas Escrituras. O mais conhecido deles é o isolamento de Jesus por 40 dias no deserto, em Mateus 4, de 1 a 11. Aqui o isolamento expressa coragem e resistência. É uma ação associada a uma obediência que supera o que é prejudicial e destrutivo. Nós nos isolamos para o nosso próprio bem e para o bem dos outros. No entanto, fazemos isso com pesar e tristeza por sermos afastados da vida dos outros, do toque, do contato e da presença. Como devemos reagir ao tipo de auto-isolamento que somos chamados a praticar para que a atual pandemia do coronavírus seja controlada? Para nos conscientizarmos do que precisamos fazer agora, temos que trabalhar observando situações semelhantes. Não há receitas no testemunho bíblico sobre o que precisamos fazer agora. Um possível local de iluminação vem da história do auto-isolamento do profeta Elias, contido no primeiro livro de Reis. Como essa história pode nos ajudar hoje? Nos dias de Elias, Israel não apresentava um desafio como o surto do coronavírus. O seu desafio era a opressão de uma dinastia dominada com uma perspectiva ideológica específica. O reino é governado por Acabe e sua esposa Jezebel. Sua política é levar o povo a adorar o falso deus Baal. Tal direcionamento não afetou apenas o que as pessoas pensavam, afetou diretamente como as pessoas viviam. No caso de Israel, isso significava deixar de viver de acordo com a lei que era central na aliança que havia sido feita entre Deus e o seu povo através de Moisés. Em vez disso, significava viver de acordo com as práticas do mundo pagão. Um exemplo disso é dado em 1 Reis 16:34, quando Riel de Betel sacrifica 2 de seus próprios filhos para abençoar a fundação de suas obras em Jericó. Essa prática era comum entre os adoradores de Baal, mas abominável aos olhos do Senhor. Diante dessa situação, Elias proclama o julgamento de Deus sobre o governo de Acabe. Como resultado dessa ação, Deus ordena que Elias se retire da vida em Israel. Esconda-se no vale ribeiro de Querite, que fica a leste do Jordão. E o Senhor continua: você beberá do riacho e ordenei que os corvos o alimentassem lá. Pode-se dizer que Elias se isola para salvar sua vida. Por que você acha que Deus ordena que Elias se retire?
O que você acha que Elias aprendeu sobre a provisão de Deus durante o isolamento? O que você está aprendendo sobre isso durante o seu isolamento, durante esse período do coronavírus? Quais são as oportunidades que Deus está nos oferecendo através do nosso isolamento agora? Morando juntos na mesma casa, Elias, depois de um período no Ribeiro de Querite, é ordenado por Deus a se mudar novamente, e dessa vez para Serepta. Mais uma vez, ele é ordenado a permanecer isolado, mas dessa vez não sozinho, mas como parte de uma família. Ele ficou com uma viúva e o seu filho. Quando Elias a conhece, a viúva está sem esperança e oprimida pela situação em que se encontra. Ela espera que ela e o filho morram. Elias a resgata de seu desespero, convidando-a a viver, em vez disso, na coragem, generosidade e confiança no Senhor. Ao se apegar a esses valores, Elias, a viúva e o seu filho são sustentados durante os dias em que devem viver na mesma casa. O que a ajuda a encontrar coragem, esperança e generosidade? Elias conhece a viúva e seu filho enquanto enfrentam crise e fome. Quais são os desafios que você está enfrentando atualmente? Elias resgata a viúva para não ceder ao desespero, mas para encontrar um caminho diferente. Elias fala da sua confiança em Deus. O que significa para você confiar em Deus nesse momento difícil? Seria bom terminar a história dizendo que Elias, a viúva e o filho viveram felizes para sempre, não é mesmo? Mas o tempo que passaram juntos é marcado por crises e preocupações. O filho da viúva fica doente e apresenta todos os sinais de morte. Nos tempos antigos, essa tragédia não seria apenas sobre a perda do menino. Isso também colocaria sua mãe, viúva, na mais extrema vulnerabilidade e probabilidade de morte. Elias e a viúva e o filho devem passar por esse tempo como família, e parece que não há mais ninguém por perto para pedir ajuda. A viúva responde à aparente morte do filho de várias maneiras, incluindo críticas a Elias, autocensura e pesar. Elias clama a Deus pela vida da criança e ela é restaurada. Tudo isso permite à viúva reconhecer que é no Deus vivo que a verdade deve ser encontrada. A situação não dura para sempre. Depois de muito tempo, Deus chama Elias de volta à vida com os outros e diz para ele voltar para Acabe e a sua corte. A vida a partir de agora será bem diferente. Elias retorna do isolamento, pronto para desafiar Acabe em nome da verdade e advogando a maneira que Israel deve viver. Quem Israel seguirá? A Baal ou ao Senhor? Em primeiro lugar, essa história nos permite enraizar-nos na verdade da total fidelidade de Deus. Descobrimos de novo que em Cristo nunca somos abandonados. Aleluia! Mas sim, cuidados por Deus, que está ao nosso lado. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos chama à ação. Ao abrirmos juntos as Escrituras, somos recordados que somos o corpo de Cristo, com novas oportunidades de servir as nossas comunidades e testemunhar muito concretamente o amor de Cristo. E em terceiro lugar, estamos de novo cheios da autêntica esperança. Podemos viver o presente e olhar para o futuro, conhecendo a soberania de Deus e seu amor reconciliador. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, clamamos a Ti, ó Senhor, que tenhas misericórdias de nós, nesse tempo de incerteza e angústia. Sustenta-nos, ó Pai, ajuda-nos, pois estamos ansiosos e com medo, para que possamos nos alegrar em seu conforto, sabendo
que nada pode nos separar do seu amor em Cristo Jesus nosso Senhor. Amado Pai, também te peço que nos ajude, Senhor Deus, porque as incertezas são muitas. Nossos anseios, nossos desejos, os medos se apresentam diariamente sobre as nossas vidas, Pai. Mas nós sabemos que, através do seu Santo Espírito e a partir desse encorajamento vindo de Ti, nós tenhamos a paz, a fé, a esperança e a confiança em Ti restauradas. É em nome do Senhor Jesus que eu te peço e agradeço. Amém.